Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, o blog de João Maria Dali Tópico Sou, o blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem Sou, boa madrugada, por que não? Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas, um beijão para o meu amado filho, amado papai Tima de Montão. Hoje, dia 25 de agosto de 2024, no meu relógio são exatamente 23 horas e 24 minutos em ponto, falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, na data de hoje, queria comentar sobre as 4 fases do processo revolucionário. Você pode encontrar isso em vários livros, nos escritos do professor Olavo de Carvalho, né? Quando ele fala sobre a mentalidade revolucionária, né? Você pode encontrar isso também no site Estudos Nacionais, né? O Dr. Plínio Correia tem essa questão também, enfim. E o próprio George Orwell, no seu livro 1984, e na Revolução dos Bichos, fala muito sobre essa questão, muito, muito interessante. Mas, enfim, nós estamos diante de um mundo, né, que ele é dominado por algumas forças, alguns agentes que implementam certas agendas, né? Nós temos um movimento eurasiano, o eurasianismo, né? O velho comunismo com outra roupagem, com outras peças para atrair mais pessoas. Isso é a natureza do movimento revolucionário. Ele se transmuta, né? Ele cria um discurso, quando aquele discurso, aquela narrativa não serve mais aos interesses, eles mudam a narrativa, mas os objetivos continuam os mesmos, né? Enfim, nós temos aí os globalistas, que são os metacapitalistas, né? Que ora se aliam com esse pessoal eurasiano, e nós temos o califado, né? A grosso modo, o professor Lavo dizia que nós temos esses 3 esquemas globalistas de poder. Lógico que tem uma variação, tem outros agentes menores, mas em resumo são esses 3 principais, tá certo? O movimento comunista no mundo, esse movimento revolucionário, a mentalidade revolucionária, aqui no Brasil, trazendo para a nossa terra Tupiniquim, do Iapoque ao Chuí, tá certo? Aqui nós temos aqui um agente que tem ligações com essa questão revolucionária do comunismo, né? Partidos aí que tem essa trajetória, esse histórico de ligações com esse esquema eurasiano. Tanto é que o Foro de São Paulo foi fundado em São Paulo, no Brasil, por Fidel Castro e Lula, né? Então eles queriam retomar o poder perdido com a queda do Muro de Berlim. Então, o movimento revolucionário, ele tem 4 fases. E nós estamos observando, aqui no Brasil, uma certa pessoa que imagina-se o senhor absoluto, mas que não é. O senhor absoluto é uma autoridade transitória, né? E como transitório, vai ser descado. E parece-nos que essas são as configurações que estão sendo tomadas. Então, queria colocar para vocês como que é essas fases do processo revolucionário. Primeiro, o que acontece? É a tomada do poder, tá certo? E uma vez que você toma o poder, vem o expurgo dos inimigos, tá certo? Você tomou o poder, você conseguiu o teu poder, aí vem os expurgos dos inimigos, né? Ou seja, o que acontece no Brasil é exatamente isso. Perfis que são considerados inimigos serão assim perseguidos, serão, né? Para que você não tenha resistência. Se alguém tentar fazer alguma resistência a esse projeto revolucionário, ele vai ficar com medo, tá certo?
Então você vai ter um expurgo dos inimigos. Olha só. Depois dessa fase aí, nós estamos na primeira fase, tomada do poder. A segunda fase, né, é o expurgo dos inimigos. Depois vem a contra-revolução. Desculpem. Vem a contra-revolução. O que seria a contra-revolução? Os verdadeiros mentores e os mais cruéis eliminam os revolucionários idiotas. Os idiotas úteis. Aquelas pessoas que passaram pano, que ficaram em cima do muro, que ajudaram essas pessoas a chegarem ao poder, elas serão também eliminadas. Então você tem o expurgo, você tem a contra-revolução, tá certo? E depois você tem a quarta fase, e essa quarta fase é a estabilização. Ou seja, quando a casta de inúteis que apoiou o governo é eliminada. Veja a história de Cuba, aqueles donos de cassino, de hotéis que tinham em Cuba, né? Antes da Revolução, que apoiaram o Fidel Castro, acreditando que Fidel Castro, né, derrubaram outro regime. O que aconteceu com eles? Cadê eles? Não tá, ninguém viu, né? Enfim, isso que acontece. Então, aqui no Brasil, alguém fez o trabalho sujo. Algum idiota fez o trabalho sujo, tomou a frente. Por quê? Porque esse pessoal, eles não estão para brincadeira. E tem pessoas que vêm com muita sede ao pote, pensando que realmente tem um poder, mas não tem. Nós estamos vendo aí nos últimos dias as revelações que estão acontecendo aí, né? Do vazatório e outras coisitas mais, né? Perito criminal dando depoimento para a revista Oeste, para o Estadão, o jornal Estadão, né? Enfim. Você vê essa movimentação, você vê, pô, isso aí, será que é a quarta etapa, a estabilização? Não sei. Ou pode ser também a contra-revolução. Enfim. Pode ser um expurgo também, dentro do próprio partido tem uns expurgos, né? Stalin fez isso aí. Ele tinha dois grandes amigos, né? E um deles era o anão, né? Sanguinário. E matou muita gente. Só que Stalin acordou de mau humor e mandou metralhá-los, né? E no grande expurgo que teve na União Soviética, pessoas que criticavam o regime comunista, pessoas do próprio partido que estavam insatisfeitas, o que aconteceu? Foram assassinadas, né? Mortas, quase 1 milhão de pessoas. Então, o regime comunista, só na Rússia, cálculo baixo aí, foram mais de 20 milhões de pessoas. O nazismo matou mais de 6 milhões de judeus. Terrível, né? E o Stalin, né, matou aí. E tem pessoas que ficam pensando, pô, Stalin é de direita e de esquerda. Pô, meu irmão, é partido comunista. Acabou, meu. Você tem que acordar pra vida. Pô, não, é de direita. O Partido Nacional Socialista. O que é o socialismo, pô? O nazismo, o partido, significa nacional socialismo. É uma vertente do comunismo que cabe porque o Partido Comunista é internacional. A Internacional Socialista, pô. Só que eles viram que esse erro que teve a revolução na Rússia deu certo, né? Mas a revolução na Inglaterra não deu certo, na França não deu certo. Acho que foi na França, enfim. Né? Aí o pessoal ficou assustado, então entrou a escola de Frankfurt. Mas por que na Rússia deu certo e aqui na Europa não deu certo? Então eles começaram a estudar, pô, o que está atrapalhando a gente? Tá certo ou não? O que está atrapalhando? Ó, você tem aí o direito romano, você tem aí, né,
essa questão da moral judaico-cristã, e você tem aí a questão da filosofia grega, entende? Então você tem esses três pilares aí que sustentam a sociedade, por assim dizer, ocidental. Mas não importa. Pessoas erroneamente comentam sobre esses três pilares ocidentais, mas eles erram. Por quê? Porque na própria... tem um autor que ele fala sobre essa questão, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele aqui, que eu tenho vídeos no canal que fui obrigado a retirar, né, do canal. Mas enfim, ele fala o seguinte, que na Índia, quando ele estava foragido, ele saiu do Partido Comunista, né, ele era espião, ele viu que eles estavam tentando subverter aquele país. Mas por causa do tecido social na Índia, como que era feito, por mais que eles conseguissem alguma questão, algum avanço, quando você tenta ver aquele movimento no contingente de pessoas na Índia inteira, não deu muito certo. Então eles resistiram. Mas por que resistiram? E ele explica no vídeo essa questão. Então, nós estamos vendo no Brasil que aquela pessoa que pensava que tinha caneta poderosa está sendo jogada aos lobos e está sozinha. E o desespero bate a porta, né? Essa sensação. Porque, veja só, meu amigo e minha amiga, se você, né, fica incomodado com uma pessoa que te critica e você quer destruir essa pessoa, imagine quando um jornal da grande mídia divulga certas questões. Você acha que a pessoa vai ficar tranquilo com isso aí? Não vai. Por quê? Porque um psicopata, ele não tem remorso, não tem nada disso, mas ele tem uma questão. Ele não gosta de ser constrangido em público. Isso ele odeia. Então, não sabemos o que está acontecendo, que pode acontecer, aliás, né? Mas, observando o movimento revolucionário, e a questão sempre se repete, esse pessoalzinho todo, né? Vitor Fopio, aí, né? O Nelipe Feto aí e tal. Esse pessoal é a mesma coisa, né? Por quê? Porque a história vai se repetir. Eles foram usados, quando não servem mais são descartados. Assim acontece. A JB não sei o que é a mesma coisa. Tá certo? Sempre acontece isso. O Romeu Thomaz Júnior, no seu livro, 2 livros, né? Assassinato de Reputação, Crime de Estado. Assassinato de Reputação 2, Muito Além da Lava Jato. Ele explica o modus operandi dessa turma toda. A questão aqui não é se eu concordo ou não com o Romeu Thomaz Júnior. Nem sei sobre certas questões. Mas o que eu quero mostrar é que nesses 2 livros ele mostrou o modus operandi dessa turma. Como que eles fazem, né? Para concretizar o expurgo ou o terceiro passo da revolução, da fase da revolução, que é a contra-revolução. Depois vem a estabilização. Não chegamos ainda na estabilização, mas está chegando. Tá certo? Então você tenta normatizar a questão. Então você tenta criar um novo teatro das tesouras. Nós tínhamos um teatro das tesouras com o PT e o PSDB, e nós estamos vendo diante dos nossos olhos surgir esse novo teatro das tesouras. Só não vê quem não quer. Tá certo? Só não vê quem não quer. Tá muito explícito isso, pelo menos para mim. E a gente observa que estão fritando uma pessoa aí, né? Estão aparecendo coisas, como que do nada surge aí, né? De um lado você tem 6 gigas de informações, né? E do outro lado você tem uma pessoa que está tentando lutar aí. Não sei até quem vai ganhar isso, eu não sei, né? Só sei que tem muita coisa por vir ainda, né? Para você ter uma ideia, 1 giga é muita coisa, né? Cabe bastante minutos aí de gravações, né? Imagina 6 gigas, né? Então, é isso aí. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Nós estamos diante dessa questão aí. Então, muitas pessoas esquecem de estudar a história por não conhecer a história, repete os mesmos erros. Duvide de tudo. Depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Viu? Até mais. Tchau.